Ei, gente, mais uma vez estamos aqui para bater um papo, conversar sobre o que vocês estão entendendo, né, e percebendo desse nosso projeto, que é um projeto de vocês também, porque esse é o nosso objetivo, estarmos juntos de tal maneira que você se sinta partícipe desse projeto, né? Como o Glauber é mais organizado do que eu, hoje ele trouxe aí uma pergunta, né? Nós vamos hoje partir já com uma sequência de desenvolvimento agora de temas, né? E aí, Glauber? Então, a gente, na semana passada, falou um pouco sobre alguns dados das pessoas que não estão indo na igreja e o porquê. E eu lembro que no final da conversa, a gente chegou à conclusão de que as pessoas não estão desconfiadas da igreja, mas da liderança da igreja. Sim. Que a igreja não é razão para não confiar, mas é a liderança que deixou essas pessoas assim. Então, visto que somos pastores, eu queria conversar sobre isso hoje, perguntar por que ser pastor nessa igreja que as pessoas não acreditam mais na liderança, o que te levou a isso, como que Deus te chamou para isso? Rapaz, essa pergunta eu acho que você tinha que responder antes de mim para eu poder colar. Mas é assim, eu me lembrei agora que quando eu estava em um dos meus pastorados, em uma igreja, eu vou falar igreja, né? Eu estava pastoreando lá no Lago Sul e em uma das palavras, eu acabei usando como uma ilustração o fato de que eu não queria estar ali. Eu não queria ser pastor e eu asseverei até de forma de que eu não queria nem ser crente. E na cabeça de alguns, até porque depois eu fui advertido, né, por conta dessa minha fala, e não advertido de maneira ríspida, mas com carinho, né? Ô pastor, eu acho que o senhor não deveria falar essas coisas. Porque na cabeça deles, eles imaginaram que fosse alguma coisa assim para afirmar a fé reformada, a total dependência de Cristo, né? E eu estava falando mesmo, de verdade, né? Porque isso nunca foi um projeto na minha vida. Não foi no nosso último bate-papo, eu falei um pouco sobre essa questão, né, de estar ali batendo papo, assando uma carne e de repente ir para a igreja, né? Vocês podem, quem assistiu o outro vídeo, o nosso bate-papo anterior percebeu isso. Então eu entendi de fato, né, e isso é importante que as pessoas compreendam, que estar na igreja, ser servo, conseguir olhar para Cristo, estar feliz apesar das circunstâncias, acreditar na igreja enquanto igreja de Cristo a despeito da liderança, né? Isso tudo são comportamentos e pensamentos que você simplesmente os vive. Você não os elabora, né? Eu nunca pensei em ser pastor, tipo, eu desde criancinha queria ser pastor. Nunca me passou isso na minha cabeça. Eu quero muito ir para uma igreja, adorar Jesus. Nunca passou na minha cabeça, né? Eu nasci num lar que ninguém ia na igreja, ninguém falava de Deus, apesar que a minha mãe, vez ou outra, falava um pouco de Deus, mas meu pai, ele não falava absolutamente nada disso. E aí hoje eu estou com 61 anos, indo para 62, com 30 anos, fui para a igreja. Então eu não posso dizer assim que houve um planejamento estratégico, não. Agora, tipo a pirâmide de Maslow, né? Agora que as minhas necessidades inferiores estão atendidas, eu vou para a próxima, que seria a absorção da minha fé. Não. E por isso que eu creio e creio de verdade, não é uma frase de efeito, nem frase de adesivos, que todo esse processo, tanto de ser servo, quanto de estar pastoreando, a despeito das agruras que a igreja vive, por conta da liderança, por conta do denominacionalismo, por conta da falta de amor, enfim, tem N motivos para isso, né? A despeito de tudo isso, foi Cristo, né? Deus que estabeleceu esse processo e hoje nós estamos vivendo ele com alegria, né? Então essa coisa assim, tipo, eu olho para Cristo, isso me faz feliz, né? Na realidade, me mantém feliz, porque o Espírito Santo já me colocou nessa condição de ser uma pessoa feliz, né? Então, quando eu vejo a igreja funcionando, todo mundo comprometido, como foi esse fim de semana que nós fomos ministrar para casais lá em Cocalzinho, em uma igreja que nos convidou, eu vi todo mundo ali se confraternizando, uma igreja assim muito unida, aquilo me deixou muito alegre, né? Mas não altera a minha felicidade. Da mesma sorte, se eu for ao enterro de um amigo, eu vou estar triste, mas isso não altera o meu estado de felicidade, né? Eu sou feliz mesmo estando triste, vez ou outra, e às vezes algumas posturas dentro da igreja nos entristecem, mas em Cristo a gente continua mantendo essa felicidade, essa alegria dele ter nos separado para ser servos e ainda nos separado para ser pastor. E agora nós estamos lutando
para que a gente não atrapalhe, entendeu? Em nada, absolutamente nada, esse caminhar da igreja, como você disse no início, né? Que a grande desconfiança não está focada na igreja, mas sim em algumas lideranças. E como é que foi, assim, você falou de como foi quando você decidiu ir para a igreja, você estava lá no churrasco e decidiu ir, como é que foi quando você decidiu ir para o seminário? Um dia você acordou e falou, vou para o seminário? Como é que foi esse Rapaz, caminho? não, o seminário foi muito legal, porque eu sou policial, né, aposentado, e à época eu era capitão na polícia, aliás, já era major, e, e eu fui para a igreja em 95, quando foi em 98, 97 para 98, o reverendo Zé Loures, que era o pastor da igreja, né, me indicou para ser presbítero. E aí eu fui eleito presbítero na igreja, e depois dessa eleição eu comecei a dar aula em escola dominical. Aí eu me recordo que uma vez ele me convidou para fazer a liturgia. Eu fiquei assim uma semana, eu acho que mais, um mês, né? Ou seja, da data que ele falou não me recordo, eu estou aqui aumentando, lógico, a gente sempre aumenta as coisas. Mas aí eu fiquei pensando a semana inteira o que eu ia fazer, como é que era. Né? Foi um evento na minha vida fazer a primeira liturgia. E aí, um dia eu fui convidado para pregar. E eu tenho esse sermão guardado até hoje numa pasta, o meu primeiro sermão. E é bem legal que quando eu leio, né, eu fico morrendo de rir de mim, o quão incauto eu era, né, as besteiras que estão ali, mas tudo dentro de um processo de crescimento e aprendizado. E aí um dia, em 98, janeiro de 98, eu falei para o pastor que eu ia sair da polícia para poder ir para o seminário. Eu ia para o seminário de Goiânia. Aí ele falou para mim que não era para fazer isso, que era para eu continuar e dar um jeito de servir a Deus, mas de forma leiga, porque não fazia nenhum sentido na cabeça dele. E graças a Deus ele me orientou a isso. Eu saí da profissão, né, para ir para o ministério. Mas eu comecei a sentir essa necessidade. E aí Deus abençoou tanto que em 98 o reverendo Alcides, junto com mais um grupo, o reverendo Alcides hoje não está mais na IPB, ele trouxe uma sala, uma extensão do seminário de Goiânia para Brasília. E a extensão, em 99, começou a funcionar nas dependências da Igreja Presbiteriana de Brasília, lá na Asa Sul. Era uma sala do seminário de Goiânia. E aí, quando isso tudo foi organizado, trazendo o seminário para Brasília, eu prestei o vestibular, passei, eu lembro que também foi outro evento, né? Eu estava de férias quando eu tomei conhecimento de tudo, e aquele negócio todo, mas tem muita história, né? E aí, enfim, fiquei estudando igual um louco, passei no vestibular. E aí depois, quando eu passei no vestibular, aí foi outra história, porque eu fui ser submetido ao presbitério para saber se eu podia ir para o seminário. E aí, à época, a esposa, ela não estava na igreja, não participava de nada. Aí o pastor, que era o presidente o relator da comissão, não queria de maneira nenhuma me encaminhar para o seminário por causa disso. Eu sei que, no final das contas, e aí eu devo isso muito a uma palavra do reverendo Euclides, uma pessoa que eu amo de coração. Ele deu uma palavra na comissão e a comissão cedeu. E eu, como diz o outro, passei. E aí fui para o seminário. Em 99, eu sou da primeira turma do Seminário Presbiteriano de Brasília. Ajudamos a construir o seminário, mudamos de sala, aí mudamos de sede, construímos biblioteca, essa coisa toda que é início, né? E hoje o seminário está lá, graças a Deus, né? Já formou várias turmas. E foi assim, mais ou menos, que nesse resumo que as coisas começaram, né? E você, como é que foi essa história? Como a gente falou da outra vez, né? Eu nasci na igreja, mas aí tive uma adolescência, assim, no comecinho da minha adolescência eu não queria muito saber. Como é que é esse negócio de nascer na igreja? Todo mundo fala pra mim assim, o cara nasceu na igreja. Eu tenho a ideia que toda igreja tinha um hospital, uma maternidade, ou era uma manjedoura. É quase isso, assim, né? Eu nasci no Anchieta, bem pertinho da igreja ali. E acho que deve ter sido batizado pertinho dos 8 dias, sabe? Bem parecido com Paulo, podia falar. Isso. Posso falar que nem Paulo. Assim, quase circuncidado. Quase ali na mesma época. Desde pequenininho estive lá, me envolvi, mas eu acho que, pelo menos eu criança, eu não tinha muita ideia do que um pastor fazia, assim, sabe? Eu não pensava como que era a estrutura da igreja, pensava isso tudo, era criança. E também não tinha ideia nenhuma de ser pastor. E aí, quando eu começo a me envolver fora da igreja e começo a não querer ir pra igreja, eu vou acabando minha vida assim, vou ficando triste, sabe? Nada parece que tá dando certo. E aí, nisso eu resolvo voltar. E quando eu resolvo voltar, eu volto entendendo que eu não mereço nada, sabe? Que se a igreja me aceitasse de volta era porque Deus era muito bom mesmo. E aí, como a igreja me aceitou, eu voltei entendendo que eu tinha que servir a Deus. E que servir a Deus era ser pastor, largar tudo e ser pastor. E eu era novinho, e eu lembro que eu fui conversar com o pastor da igreja, né?
E aí eu chamei ele e falei, pastor, tô decidido, quero ser pastor, né? E ele falou, peraí, calma, tem um monte de coisa envolvida. Primeiro você tem que terminar o ensino médio, eu tava começando o ensino médio ainda. Depois você vai ter que ter aprovação dos seus pais, né? Vamos ver o que eles pensam disso e tal. E aí minha trajetória para ir pro seminário foi mais longa, eu terminei o ensino médio, fui pro UNB, depois fui pra Força Aérea, depois voltei. Aí quando eu voltei da Força Aérea não dava tempo de prestar vestibular pro seminário. Aí eu fiquei sem o que fazer, aí eu tinha largado meu concurso, não tinha muito o que fazer aqui. Ia pra igreja todo dia, passava o dia todo lá, assim, às vezes só orando, às vezes tentando ajudar alguém em alguma coisa que estava acontecendo na igreja. E foi uma experiência legal porque eu estava ali no comecinho da minha juventude, e aí eu tinha a chance de orar em tudo quanto é reunião de oração, fazer tudo porque estava lá na igreja fazendo nada, não tinha o que fazer mesmo. E aí no segundo semestre me mandaram para a MID, que é uma agência missionária, e eu tive a chance de estudar lá 6 meses antes de fazer o vestibular para ir pro seminário mesmo. Pro seminário presbiteriano mesmo. E aí, nesse tempo foi interessante, primeiro porque eu não tinha ideia do que um pastor fazia, do que precisava para ser pastor. Então, o tempo todo eu falando o que era ser pastor, mas eu não sabia o que era ser pastor. E eu não sabia o que tinha que estudar para ser pastor. Então, assim, acho que se eu soubesse que tinha que estudar o que tinha que estudar, tinha sido mais difícil para mim tomar essa decisão. E na MID, o que eu conheci, vinham muitos missionários visitar a gente. E eu lembro de vários virem falar assim, olha, lá onde eu tô, tá faltando pastor, não tem pastor. Ah, onde eu tô, tá precisando. Eu lembro muito dessa conversa, assim, entre eles. E era muito diferente da minha realidade aqui em Brasília. Porque aqui eu lembro de ter pastor em tudo quanto é igreja, assim, sabe? Eu não lembro de olhar para igrejas que não tem pastor, sabe? Que não consegue achar um pastor. Eu era membro de uma igreja grande, com 4, 5 pastores. Então tinha um pastor para cada coisa diferente. E aí vinha esse missionário de fora e falava assim, ó, lá na região não tem. Eu lembro de eu esqueci o nome dele, mas eu lembro muito dele chegando lá, já mais idoso, assim, com seus 70 anos, e falando, olha, eu tenho um trabalho lá com os índios, tá fluindo, a gente tem 100 índios que estão participando lá. A gente conseguiu um espaço, tá bem legal, mas eu não tô dando conta, eu preciso aposentar, assim, eu preciso parar, e eu não tenho ninguém pra ir pra lá. E esse tipo de conversa me marcou. E eu lembro de orar lá na mídia ainda e falar, Deus, eu quero ir pra onde precisar. Eu não quero ficar competindo onde não precisa. Então eu queria ir pra onde precisasse dos meus dons, precisasse do que eu queria. De novo, eu não tinha ideia do que isso significava na época. Mas foi assim. E aí eu saí, fui pro seminário de Brasília aqui também, uns anos mais tarde, isso aí. E foi um tempo de tentar ir aprendendo o que um pastor fazia, né? E aí eu vou para essa pergunta, assim, eu acho que o seminário, ele ensina muita coisa, tem muita teoria, mas é difícil de você aprender o que o pastor faz no seminário, pelo menos para mim foi, sabe? Porque lá, ainda mais aqui em Brasília, porque aqui em Brasília o seminário é à noite, então eu trabalhava o dia todo, ia para lá à noite, assistia aula e saía, eu não convivia com os meus colegas muito lá. Então essa é a pergunta, por que pastor? O que é um pastor? O que o pastor faz? O que ele tem que fazer? Você estava falando aí, eu estava lembrando, né? A época do seminário eu trabalhava na corregedoria e se eu posso dizer que os lugares que foram mais difíceis da minha carreira, e olha que eu trabalhei quase 9 anos, somando os vários períodos quando eu passei por lá, na Ceilândia aí não foi. A corregedoria, a Papuda, né, o CIR, o presídio, e por último, né, o comando geral, Deus me agraciou, eu fui o comandante geral da corporação. Esses 3 espaços foram espaços assim muito difíceis para mim. E eu saía da corregedoria para ir para o seminário também, trabalhava o dia inteiro. E era a coisa mais fantástica do planeta. Eu saía destruído. E eu entrava no seminário e podia ser aula de grego com Walter, que eu renovava. Foram, inicialmente seriam 5 anos. Enfim, eu não sei se aumentou para 5 ou reduziu para 4, não me recordo. Eu sei que eu não me preocupava o tempo, não me preocupava com o que estava acontecendo. Não tive nenhuma dificuldade no seminário com relação a estudo, com nota, nada. Deus me abençoou com relação a isso, o êxito foi muito grande. Então eu realmente, a cada instante do seminário, eu percebia a presença e a certeza de que Deus estava ali comigo conduzindo, entende? Então eu vejo que o ser pastor, Glauber, ele é você manifestar todas as virtudes de Cristo na sua vida. Lutar para que isso aconteça, né? É você, como diz o Dr. Scott Midnight, né, que escreveu o livro Paulo, Pastor, ele diz, você tem que ser Cristo formado e não cristocêntrico ou ser professor de cristologia, parece que isso tudo está fora de você, né? Você tem que ser Cristo formado. E o que eu tenho visto, né? O pastor, ele é pastor a todo instante. Ele é pastor no trânsito, ele é pastor pagando as contas, ele é pastor
se posicionando socialmente, ele é pastor socorrendo, ele é pastor pregando. O pastor, eu tenho um amigo que ele gosta muito de traduzir a palavra multifacetado por Frankenstein. Eu lembro, toda vez que eu vou falar isso, eu lembro dele, né? Então, assim, o pastor é um Frankenstein. Ele é um remendo existencial, onde cada pedaço desse remendo representa uma competência, uma capacidade ou uma necessidade para ele desenvolver. É óbvio que ele não vai conseguir fazer tudo, mas ele vai conseguir, no mínimo, suscitar liderança, suscitar capacidades para que caminhem com ele, para que aquele objetivo seja alcançado, como Jesus fez com os apóstolos, né? Então, ser pastor para mim é isso. Ser pastor é cuidar de vidas. Não gosto dessa conversa de cuidar de almas, né? Parece uma coisa assim meio pagã. Eu gosto de cuidar de vida, né? Então, cuidar de vidas é importante. Entender o que o Evangelho de fato fez na sua vida. Eu entendo isso com tanta clareza que é um negócio assim que ultrapassa a minha capacidade de compreensão. E quando eu digo que eu entendo com clareza e depois digo que ultrapassa a minha capacidade de compreensão, parece paradoxal. Mas porque eu passo o tempo inteiro pensando de como isso de fato pode acontecer nas nossas vidas. Então eu entendo o Evangelho como algo superior, como diria alguns políticos, né? Superioríssimo, né? A qualquer denominação, a qualquer instituição eclesiástica, a qualquer nome e título que se dê a qualquer pessoa. Eu vejo o Evangelho, na realidade, como realmente uma pedra de tropeço nos nossos dias para a vida de muitas igrejas e muitas pessoas. Porque a prática do Evangelho, ela tem sido abandonada por esses líderes, entende? E por isso a dificuldade de compreensão e de aceitação e de crédito na igreja. Porque nós perdemos isso. Então ser pastor é isso. Ser pastor é cuidar da sua casa, amar seus filhos, cuidar da sua esposa, amar a sua esposa, amar aquilo que você faz, não importa onde. Você pode ser pastor de tempo integral, você pode ser pastor, agora tem um termo, né? A gente gosta muito de termos, né? Bivocacionado, né? E onde você estiver, você vai pregar o Evangelho. Eu, nos meus 31 anos de corporação, eu passei aproximadamente uns 21 já como crente, e eu, em todas as oportunidades, nas minhas unidades que eu comandei, e em tudo que eu fiz, o Evangelho estava sendo pregado. E eu vou ser sincero, eu tenho cá minhas dúvidas se eu consegui mais êxito com o Evangelho dentro da igreja do que fora da igreja. Eu acredito que fora da igreja eu fui mais exitoso. Porque a gente passa, vou fazer agora 24 anos de ministério, né? 31 anos dentro da igreja, e a gente passa ali domingo após domingo pregando para crente. Domingo após domingo falando para crente, né? E os crentes com os mesmos problemas. Crente de 300 anos, fazendo as mesmas perguntas, como diz o apóstolo Paulo. Você não consegue ultrapassar para dar um alimento sólido, tem que ficar sempre ali, né? Enfim, obrigado. Essa é a nossa assessora, né? Para assuntos diversos. Né? Ela é, de fato, multifacetada. Então, assim, Glauber, eu vejo que o ministério é isso, né? É você estar sempre ali, focado para poder fazer com que o Evangelho flua de você, né? E aí, dividindo o Evangelho da Palavra de Deus, né? É fluir de você aquilo que Cristo fez com você, para que você tenha e adquira o direito de falar da Palavra de Deus para aquele que vai te ouvir. Porque não adianta você tentar falar de Deus se a pessoa não te dá oportunidade para que você fale. Ou seja, então, se ela fala assim, olha, eu vou te ouvir, pode falar. Aí você vai lá falar para ela, né? E se for da vontade de Deus, se o Espírito Santo falar o coração dela, ótimo, senão você vai só falar aos ouvidos. E como a Bíblia nos ensina, a palavra de Deus não vai voltar vazia, né? Aquilo ali vai, com certeza, na vida de alguns, fazer alguma diferença dentro do projeto do reino. Então, a minha última resposta sobre isso é que nós não temos um projeto próprio. Não existe um projeto próprio dessa ou daquela denominação. O projeto é do reino. E Deus vai, através desses meios que nós somos, né, fazendo com que esses projetos se deem. Um exemplo, isso aqui que nós estamos fazendo, em que pese eu e você arrogantemente pensarmos que é um projeto nosso, mas que é um projeto de Deus. E eu creio piamente nisso. Creio que Deus está levantando. Aí a gente, mas não tem igual, como é que é mesmo o nome da mulher aí que faz a maior fama? Virgínia, né? Depois eu quero crédito, hein? Falando seu nome aqui. Então, assim, a gente talvez não tenhamos milhões que a Virgínia tem, mas o nosso objetivo não é ter milhões de ouvintes. Nosso objetivo é que, se um ouvir e se render aos pés da cruz,
nós já temos milhões, né? Então eu penso que é por aí que o pastor tem que pensar e viver. Deixa eu te dar um históricozinho do que eu acho que acontece com o pastorado e eu queria ouvir sua opinião disso. A gente... tem pouco tempo que eu escrevi um textinho sobre o que eu acho que é ser pastor, sabe? Eu acho que eu resumiria ser pastor como estar junto das pessoas, sabe? Eu acho que o pastor devia conhecer mesmo as ovelhas. Eu acho que a Bíblia traz imagens disso, mas acho que é impossível pastorear se você não conhece, se você não está perto, se você não sente ali o que está acontecendo, sabe? E isso responde algumas das dúvidas que eu acho que são comuns entre os pastores hoje, que, lógico, acho que eles não falam muito disso, mas que surge. Tipo, por que alguém iria escutar o meu sermão lá na igreja se tem sermões de pastores tão famosos na internet pra você escutar, entendeu? Por que ir lá na igreja escutar o meu sermão, sabe? Por que escutar o sermão de pastores comuns se você pode escutar um sermão de um pastor tão famoso que tem na internet, tão bom? Ou assim, por que ainda faz sentido eu ir lá na igreja? Por que faz sentido eu receber o pastor na minha casa? Eu acho que a resposta para isso é essa, porque o pastor está perto de você, o pastor sabe o que está acontecendo. O sermão do seu pastor não é um sermão genérico que ele vai lá na Bíblia e ele lê e aí ele tenta trazer uma explicação completamente fora da sua realidade. É um sermão de alguém que conhece aquelas ovelhas, que ele sabe o que elas passam. Então, e pessoas passam por dificuldades diferentes. Sermão deixa de ser generalista, né? Além de expositivo, ele traduz a necessidade daquele rebanho, daquele local. Jesus é a resposta, mas qual é a pergunta, né? A gente falou disso já. Cada pessoa tem uma pergunta diferente, cada grupo e cada lugar. E aí eu trago algumas dificuldades que aconteceram, né? Primeiro, eu acho que esse fenômeno de redes sociais, com relação aos pastores, acho que assusta um pouco, sabe? Porque você vê lá o cara que está fazendo uma caravana para vários países da Europa, para o Oriente Médio, para não sei aonde, e você tem lá sua igrejinha de 50 membros que não cresce, e aí você fica tipo, ai meu Deus, acho que eu não estou fazendo certo, né? Ou eu preciso conseguir mais, eu preciso fazer outra coisa. Cada vez que eu vejo uma foto de alguém em algum lugar, ou de alguma coisa que parece que está dando mais certo do que a minha, eu me assusto. Acho que esse é a primeira dificuldade. Outra dificuldade que eu acho que essa rede social traz é porque o pastor acaba se perdendo em quanto que eu devo apresentar para os outros e quanto que eu devo apresentar para a minha igreja local ali. Um livro que me marcou muito no meu ministério foi o livro do Carson, que chama Memórias de um Pastor Comum. Ele conta a história do pai dele. O pai dele não foi famoso. O pai dele foi um pastor de uma igreja pequena no Canadá. Teve uma divisão da igreja do Canadá, a igreja dele sofreu, ele teve que arrumar um emprego para se sustentar enquanto tentava cuidar da igreja ali. E nisso tudo ele foi fiel do jeito que ele pôde, foi um pastor comum. E eu acho que isso é o que tem que voltar, assim. E aí eu trouxe isso porque o que eu acho que está acontecendo com os pastores, eu acho que esse é parte do que está fazendo as pessoas não confiarem nos pastores. Eu acho que várias pessoas enxergarem o outro lado também. Primeiro, teve um tempo no Brasil que o pastor ele realmente se desgastava. Só que ele chegava num ponto extremo, né? José Manuel da Conceição foi o primeiro pastor presbiteriano, um padre convertido, ordenado, morreu de exaustão, morreu caminhando, pregando o evangelho. A gente falou isso, né, no último vídeo, importante. Teve muito pastor que fez isso no Brasil, muito pastor. Se você pegar a cultura cristã, tem um monte de biografia de pastor aqui no interior de Minas, no interior de Goiás, que dedicaram a vida, só que se despedaçaram para isso, fisicamente, emocionalmente, as suas famílias. E aí veio uma nova geração que falou assim, não pode ser assim, tá errado. E eu concordo, o pastor não precisa necessariamente se acabar, não, ele tem que cuidar da família dele também. Só que eu acho que a gente foi pro outro lado, sabe? E a gente começou a falar, o pastor agora tem que se valorizar, né? E aí a gente tem dificuldade de achar um equilíbrio. E aí eu acho que aconteceu foram pastores que se dedicaram quando novos, foram cansando. E uma nova geração que chegou sem esse mesmo pique, sem essa mesma energia, sem estar disposta a se desgastar pelo ministério mesmo. Uhum. O pastor que pensa, bom, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pregar domingo, tenho que estudar, e aí eu tenho que visitar alguém se der tempo aí no meio do caminho. E o pastor que já não está mais tão próximo. Outro fenômeno é porque o pastor, ele não necessariamente mora perto das pessoas, ele não necessariamente conhece as pessoas, ou esse ambiente das pessoas, que antes era muito mais difícil, mas agora é mais possível. Então, ou o pastor vem de uma família pobre, mora numa região pobre, mas prega numa igreja de gente muito rica e completamente fora da sua realidade, ou o contrário. O pastor é quem mais ganha na igreja dele. E o que é o problema disso? É porque ele não sabe a realidade das pessoas, é difícil dele conhecer. Ele não sabe o que é passar férias, porque as férias dele estão completamente diferentes das pessoas da igreja dele. Então eu acho que com isso ele meio que se afastou, e aí ele se viu pressionado. Ele se viu com medo dessa pessoa mudar de igreja se não gostar dele. Ele se viu com medo, e esse é um fenômeno que está acontecendo. A pessoa que, qualquer coisa que ela acha que tem outro lugar melhor, ela muda. Então ela muda de igreja porque na outra igreja o ar-condicionado é na temperatura que eu gosto mais. Ela muda de igreja porque o banco parece mais confortável. E aí fica essa competição. Parece que a razão de por que tem que ter igreja, por que tem que ter pastor, foi desaparecendo. Então eu acho que o outro lado que as pessoas não percebem quando elas
estão chateadas e desconfiadas do pastor, é o tipo de pressão que esse pastor sofreu. E como ele está tentando resolver, está fazendo do jeito que ele dá conta, sem conseguir enxergar ali o caminho, sabe? Eu acho que a dúvida que eu tenho, então, para você me dar a opinião, é como que a gente faz? Qual que é o caminho para que pastores que... Primeiro para pastores que sempre trabalharam muito e que estão cansados, estão um pouco cansados, porque a igreja cansa, porque todo dia, você falou, né, você vai pregando e parece que não evolui, né? Eu sinto que às vezes isso acontece demais, assim, você tá falando a mesma coisa, poxa, eu já falei tantas vezes com essa galera que isso dá problema, ela continua fazendo, e parece que a gente não passa para outro nível. O pastor que enxerga o outro pastor lá que tá crescendo, tá dando tudo certo, mas ele tá ali na igreja do mesmo tamanho e não importa o que ele faça, e aí ele desanimou, e aí ele tá tipo, E o pastor que está formando no seminário, escutou que tinha um pastor que morria pelo evangelho, mas que ele não tem que morrer pelo evangelho, que ele pode ter uma vida boa também. E como é que a gente acha um equilíbrio para ele estar junto das pessoas, para ele amar essas pessoas de fato, mas para ele estudar, aprender, mas aprender não porque ele quer saber muito, não para o sermão dele ficar famoso na internet, não para depois ele ser convidado para uma igreja melhor, né? Mas aprender muito para ele alimentar muito bem as ovelhas. Eu acho que a dúvida é como que a gente consegue balancear isso, equilibrar isso. Hoje o Glauber está só com pergunta difícil, misericórdia. Você Eu me fez lembrar, isso, né? você me fez lembrar do Valdinei Cândido de Paiva, né, um pastor da minha turma, e eu estava com essas perguntas que o Glauber trouxe agora, e eu perguntei, estava conversando com o Ney e fiz essa pergunta para ele. E a resposta do Ney, numa simplicidade fenomenal, né, estratosférica, a simplicidade do Ney, ele é fantástico, ele, a família. Ele era do IBEL, oriundo do IBEL, estava no seminário, e ele falou: Josiel, seja pastor do jeito que Deus colocou no seu coração. Conduza a igreja do jeito que Deus tem falado no seu coração. E aí o que acontece? Eu me recordo que eu saí do seminário, eu tinha um compromisso com a primeira igreja presbiteriana de Samambaia, e eu tinha sido convidado para ser auxiliar na igreja do Sudoeste, né? E aí a gente fica pensando, né, dentro do que você falou. Eu vou pastorear na Samambaia como auxiliar ou eu vou pastorear no Sudoeste como auxiliar? Dois nichos totalmente diferentes, né? E eu agradeci muito o pastor que me convidou, o reverendo Osto, e eu mantive o meu compromisso na Samambaia. Isso tem nada a ver comigo. Isso tem a ver tão somente com aquilo que Deus tinha colocado no meu coração, que o Ney tinha me ensinado a perceber, né? Então, quando eu digo que não tem nada a ver com a gente, eu acho que responde muito bem essa sua pergunta, porque hoje, quando eu vou fazer a obra, eu tenho pensado muito em mim, né? Quando eu digo em mim, eu estou falando dos pastores, né? O pastor acha melhor ele ir ali, pregar o evangelho, e isso daí não adianta ele tentar esconder de ninguém, porque é ele com ele, é ele Deus. Deus sabe por que ele não aceita um convite para ir pregar em determinado lugar, porque ele acha que ali só vão ter 3 pessoas, né? Deus sabe por que ele está mantendo a igreja dele, ou ele está trabalhando para fazer a igreja crescer, ou ele não está preocupado com aquela igreja porque ele está preocupado com o mestrado e com o doutorado dele. É ele com Deus. Então eu penso que é lógico que isso vai reverberar tudo na membresia, os membros vão para um lado para o outro, por isso que eles se sentem à vontade para fazer isso, porque quando a igreja está coesa, está trabalhando, o pastor está, como você disse, o pastor visita, ele está junto, ele para ouvir, ele dá atenção, ele entende as ovelhas que Deus colocou ali para que ele delas cuide, né? E elabora uma mensagem, vai trabalhando isso. E as pessoas sentem prazer em estar ali naquele lugar, né? Então, o equilíbrio, na minha opinião, é eu volto, né, respondendo do mesmo jeito lá que eu falei da primeira vez, é você fazer a igreja que Deus tem colocado no seu coração, e não a igreja que você quer, né? Porque não existe a minha igreja, a igreja que eu quero. E aí eu vejo pastores, não, a estratégia é do mundo, querido. Se Deus te capacitou com essa estratégia, aplique ela aqui, né? Porque é essa igreja que Deus está colocando no seu coração. E não adianta, esquece essa questão. É tipo o psicólogo que o paciente entra na clínica e ele é especialista em uma determinada abordagem. Aí o paciente tem que se enquadrar na abordagem que ele é especialista. Não funciona assim, é a necessidade das pessoas que Deus está enviando para você. Uns vão ter necessidade da palavra, outros do alimento, outros de uma restauração conjugal, e todos os dias o pastor vai ter que se mexer dentro dessa direção. O negócio ele está disposto a isso? Ele tem agenda para a igreja ou a agenda é para ele? Ele tem uma agenda política para ele e para a igreja,
ou é uma agenda para Cristo e tão somente viver na dependência de Cristo? Porque é muito legal o cara falar assim, não, esse compromisso é inegociável. Aí quando aparece alguma coisa, aí você vê que ele está negociando. Entende? Então, assim... Eu amo essa igreja, mas a igreja maior me chamou. Isso. Eu vi muito isso acontecer nesses anos aí caminhando. Entende? Pessoas, não, eu daqui, aí aparece uma proposta, aí vai mudando tudo. Então, eu penso assim, o pastor tem que viver na dependência de Deus. Esse é o equilíbrio. Ele tem que viver na dependência de Cristo. Aí Cristo vai mandar ele para a direita, ele vai mandar para a esquerda, ele vai. E ele vai sempre na oração, olhando e vivendo na dependência. Porque senão você vai ouvir pessoas, você vai ouvir reclamações, você vai ouvir ideias, e aí você vai ficar tendencioso a alguém falou alguma coisa, você vai para lá. Alguém falou outra coisa, você vem para cá. Alguém deu uma ideia, você vai para um lado. Ou seja, você tem que sentar, orar. No nosso caso, como presbiteriano, a gente tem que sentar, orar com conselho. Eu acredito muito nisso, né? A igreja presbiteriana não pode abrir mão de trabalhar com o seu conselho. Aí eu falo da igreja porque nós somos presbiterianos, né? Mas eu acho que as igrejas, os pastores, os líderes, eles não podem abrir mão de trabalhar com as suas lideranças. Eles precisam estar orando, não tem pauta, mas senta, ora e bate papo. E não é aquela coisa daquelas orações que senta ali todo mundo com horário marcado. É uma coisa de encontro de amigos, entende? Que os amigos se encontram, conversam, bate papo e aí, olha, vamos orar. Né? Não é uma coisa assim, tipo compromisso, reunião de oração da liderança, não sei do que, às tantas horas. Eu não tenho a mínima vontade de participar desse tipo de situação. Que chega lá, senta, conversa, fala a mesma coisa, ninguém fala de amizade, ninguém consegue se construir enquanto relacionamento. E eu vejo que o grande equilíbrio hoje da liderança da igreja em ser pastor é justamente isso, é buscar se relacionar. Se nós formos pensar isso, Glauber, é um negócio extremamente difícil hoje para ser feito. Muito difícil, porque como o nosso bate-papo aqui é um bate-papo transparente para vocês poderem participar disso, né? Não são só as pessoas que foram entrevistadas que desconfiam da igreja. Nós desconfiamos da igreja, nós pastores. Nós temos dificuldade de convidar pessoas para o nosso púlpito, nós temos dificuldade de confiar em pessoas. É muito difícil você conhecer pastores que têm amigos pastores, que frequentam a casa, que abrir, né? que você conta toda a sua vida, você se expõe para aquela pessoa, você abre seu coração para aquela pessoa. É muito difícil. Nós desconfiamos, temos medo, até porque aquele que hoje está te ouvindo, as suas lutas, os seus pecados, lá na frente ele pode precisar de você e aí você vai ter dúvidas para indicá-lo, porque um dia ele abriu o coração para você. E aí será que esse cara ainda está assim? Será que ele está mudando? Eu vou indicar ele? Como é que vai ser? Eu estou colocando o meu nome lá. Então é mais ou menos aquele ditado do Nordeste, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Então eu me preservo constantemente. E aí isso foi virando um hábito, onde hoje a gente conversa amenidades e ficamos presos naquilo que realmente o nosso coração está pululando, querendo falar. E aí a gente não tem. Há uma solidão pastoral muito grande, onde a gente só conversa superficialidades. Porque aquilo que de fato está encravado lá no nosso coração, que a gente quer conversar, quer colocar para fora, a gente não faz, porque nós também acabamos por não confiar uns nos outros. Isso é muito ruim. Eu acho que a gente precisa... assim, o trabalho... Eu lembro que quando eu falei de ir pro seminário, eu não tinha ideia o que o pastor tinha que estudar e nem o que o pastor fazia. E aí, logo que eu comecei no seminário, eu comecei a visitar as pessoas, né, e tal, e aí eu lembro que eu ficava muito agoniado, assim, porque eu ia na casa de alguém, e às vezes eu ia na casa de alguém muito pobre, e a pessoa vinha, preparava alguma coisa para eu comer, e eu ficava assim, eu não vou comer a comida da pessoa, poxa, a pessoa tá tendo trabalho à toa, não precisa, eu só vim falar oi, né, só vim orar com você, eu não quero que ela ache que é um sacrifício. E aí eu lembro que, sabiamente, eu fui orientado de que a pessoa estava fazendo aquilo porque ela queria fazer aquilo, que Sim. Era bom. E aí eu comecei a avaliar o trabalho do pastor, sabe, que a gente não faz. Mas que trabalho bom. Quem gosta de gente, quem entende que foi chamado para isso, é ficar junto com as pessoas, né? O trabalho do pastor é ir na casa de alguém, comer com a pessoa, orar com a pessoa, levantar e ir na casa de outra pessoa, orar com ela, estar junto dessas pessoas. Eu lembro que, conversando com alguns amigos, eu falava assim, gente, tem trabalho melhor para quem ama as pessoas, para quem quer estar junto dessas pessoas, do que ir lá na casa dela sempre. E eu para mim isso é importante porque eu, pessoalmente, nunca vi membro de igreja recusar a visita de pastor, sabe? Eu imagino que deve ter em algum lugar. Sim, tem. Mas muita gente está disposta a receber o pastor, sabe? Eu nunca tive dificuldade de ligar para alguém e falar assim, posso ir fazer uma visita? E a pessoa falar, não quero. O máximo fala, vamos agendar. Vamos ver um dia. Vamos ver um dia.
Eu sei, eu trabalhei com a igreja nos Estados Unidos, e aí entre os brasileiros era muito fácil, entre os americanos era mais difícil, nem todo mundo queria receber visita. Eu sei que culturas são diferentes, mas no Brasil é muito fácil você visitar as pessoas, é muito fácil você estar junto, elas querem que você esteja junto delas. Então, por mais que seja um desafio hoje, não é uma coisa que é impossível de contornar, sabe? E aí, se tiver um pastor escutando, queria encorajar a tentar, a ir atrás, vai. Larga um pouco tudo que você foi construindo aí de coisa na sua cabeça. O reverendo Nicodemos falou uma vez que a coisa mais difícil que um pastor tem para fazer é sentar para ouvir o outro pastor pregar. E eu, por vezes, eu tenho pregado com pastores sentados me ouvindo e eu tenho absoluta certeza que eles não estão prestando atenção naquilo que você está pregando. Absoluta certeza. E isso é ruim, entendeu? E a gente percebe isso. Então, essas são questões importantes que os membros enxergam. Você está sentado na igreja hoje, aí você não vai pregar, aí você vai lá para trás, fica olhando. Está todo mundo usando o celular, mexendo no WhatsApp. A pergunta é, o que eles foram fazer ali na igreja? Por que a liderança está permitindo que isso aconteça? Não no sentido de chegar lá na frente, coibir, dar bronca, puxar a orelha, nada disso. Mas de tentar entender do porquê que há uma preferência àquilo que está sendo levado a efeito, que é a adoração a Deus. Entende? Então, esses cenários prospectivos que nós temos aí da Europa, dos Estados Unidos, com a extinção das igrejas praticamente na sua totalidade em vários países da Europa, nós estamos precisando agora evangelizar a Europa novamente, o berço da reforma protestante. Se você for lá na Irlanda do Norte, você tem uma casinha do John Knox desse tamanho assim, que ninguém passa nem na porta. Tem uma placa super humilde e o homem foi um monstro da pregação e evangelização do evangelho no mundo, né? Aí você chega nos Estados Unidos, um liberalismo maluco, as coisas, um progressismo doido. E isso são cenários que vão se dar no Brasil se nós não começarmos a discutir as nossas posturas. Mas nós temos uma arrogância imensa de achar que nós somos perfeitos, estamos certos e que está tudo bem. Não importa se o membro está mexendo no celular, isso é problema dele, é ele que não olha para Cristo, é pouco evangelho. A gente sempre fala assim, a culpa é dele, é ele que não tem evangelho e ele que não enxerga Jesus. Se ele olhasse para Cristo, ele não mexia no celular e a gente acaba deixando isso acontecer. Daqui a pouco nós vamos estar dentro das mesmas condições que igrejas outrora populosas, com homens e mulheres dedicados, né? Hoje você não tem sequer uma igreja para você poder participar de uma adoração no dia do Senhor em determinados lugares do mundo, que no passado foram um berço, entendeu, da ministração, da pregação do evangelho. E uma das coisas que acabou nesses lugares foi pastorado, né? Foi Sim, os pastores. sim, E eu acho que parte é isso, é porque a gente não está conseguindo valorizar. Eu queria até fazer esse pedido para vocês, então. Conta pra gente o que vocês acham que o pastor tem que fazer. Nesse tempo, nessa semana, manda pra gente, manda por mensagem, manda comentário no vídeo, explica o que o pastor tem que fazer. Você que tá na igreja, não tá na igreja, enfim, mas explica pra gente por que existe pastor, por que você acha que existe pastor, se você acha que não devia existir, por que você acha que não devia existir. Mas se você é parte de uma igreja, o que é a função do pastor? O que você acha que o pastor devia fazer? E manda pra gente bons exemplos, manda pra gente exemplos de pastores que você acha que foram sensacionais, que fizeram diferença na sua vida. Acho que isso vai encher o coração de todo mundo que lê de alegria. É isso aí. Critique também a nossa fala, né? É importante. Todos que estão ouvindo, sejam lideranças, membros, critiquem. Talvez a nossa fala tenha estimulado você a nos criticar e possa ser que haja uma correção naquilo que a gente está falando, né? O que a gente quer de fato é discutir os assuntos que nós entendemos que não estão sendo discutidos na condução e na história da Igreja do Brasil nos nossos dias. Obrigado, gente. Nos vemos semana que vem de novo. Abraço.